Tô atrasado, eu sei, mas eu devo esse vídeo aqui a vocês falando sobre a demissão do Tite e a chegada do Felipe Luiz. Rica, você gosta do trabalho do Tite? Gosto, acho que ao longo da carreira dele ele já comprovou ser um grande treinador. Isso que não significa que em todos os clubes de que ele participar vai dar certo, todos os projetos vão funcionar, e no Flamengo de fato não funcionou. De modo que eu acho que a decisão da diretoria em trocar o Tite nesse momento é razoavelmente justa, porque simplesmente o trabalho não funcionou. Além de não ter funcionado, tem uma outra questão que é muito importante, que é a conexão. O Tite parece não ter se conectado ao Flamengo. Embora hoje o Flamengo seja um clube que, na minha opinião, também não se conecta muito com ele mesmo, né? O Flamengo gera problemas para ele mesmo. É o maior inimigo do Flamengo, talvez hoje venha de dentro para fora, né? São as expectativas geradas e prometidas de forma errada, um ambiente criado de necessidade de conquistas como se fosse uma obrigação e não uma glória. Enfim, já falei sobre isso aqui várias vezes. Eu acho uma pena que o flamenguista não esteja curtindo o maior momento da história dele, né? O momento de maior força da história dele, e sim cobrando e ficando chateado, porque foi isso que foi gerado, enfim. O Tite não é um cara que entendeu muito bem, eu acho, o espírito do Flamengo. O espírito do Flamengo é um espírito até parecido com o Corinthians, o que eu imaginei que ele fosse ter facilidade em fazer isso, porque é um espírito de um time guerreiro, né? Um time que briga até o final, capaz às vezes de algum milagre e tal. O que talvez ele tenha tido no Corinthians que ele não tenha entendido no Flamengo, é que no Corinthians ele tinha, talvez, embora tenha um grande time, algumas limitações na época que permitiam que o Corinthians fosse, desculpa, eu tô batendo no negócio aqui, permitiam que o Corinthians fosse, eu não diria que um coadjuvante, mas um time que fosse chegar no título na base ali da força, da superação e tal, e que jogou um grande futebol e chegou. O time do Flamengo é um time que ele já parte do início exigido, né? Ele já sai do zero falando, ó, ou você vai jogar pra caralho aqui ou nós estamos putos, porque é isso que se espera desse elenco, desse time e tal. E aí o Tite, eu acho que talvez não tenha ou compreendido ou tenha corrido os riscos necessários para ver o Flamengo lá na frente, jogando um futebol mais vistoso, mudando as suas características um pouco e tal. O Tite é um cara muito pragmático, né? O Tite é um cara que ele tem, gaúcho, né? E como a escola do futebol gaúcho, a maior parte dos treinadores gaúchos são assim. Ele tem uma defesa muito sólida e um time que ele acredita num processo de trabalho que vai levar isso, aqueles gols para você conquistar resultado. O Flamengo chegou na semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo está entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, de modo que o trabalho, se você for olhar como resultado, não é um absurdo, não é ruim, é um trabalho ok. Não é fantástico, mas é ok. O problema é o que se apresenta em campo, né? O torcedor do Flamengo está olhando para o jogo falando, cara, não foi isso que eu esperava. Eu achei que eu ia contratar o treinador da seleção brasileira, que meu time ia jogar um puta futebol, porque tem qualidade para isso. Então, diante desse cenário, eu acho que a diretoria do Flamengo fez o certo em trocar o Tite, porque me parece que ali não havia um poder de reação. Quando você chega nas decisões, né? Quando você chega em jogo, como por exemplo contra o Peñarol, e você não vê uma mudança drástica, você vê um time até tentando muito mais e tal, mas você não vê nenhuma evolução no sentido ofensivo do time do Flamengo conseguir trocar passes e jogar com as suas principais características, você vê que ali tem alguma coisa estagnada, né? Então aí você tem que falar, ó, se está estagnado até no momento de enorme comoção mental, que é uma decisão, eu não vou conseguir corrigir isso nas últimas 10 rodadas. Pô, Rica, mas faltam 10 rodadas, adianta tirar o cara? Adianta, porque é uma semifinal de Copa do Brasil. De repente, uma injeção de gás ali, uma ideia diferente, um cara que conhece muito bem o elenco, como é o Felipe Luiz, pode acabar acertando. Pode não acertar? Pode não dar em porra nenhuma? Pode, é um risco. O Flamengo está fazendo, obviamente, um remendo. Mas as maiores conquistas da história do Flamengo também foram com remendos, né? Isso tem a ver também com a história do Flamengo. Então, eu acho que das decisões possíveis, a decisão de tirar o Tite nesse momento e colocar um treinador que é da casa, que a torcida já ama o cara, que tá lá dentro, trabalha ali, conhece esse grupo, conhece todo mundo, eu acho que é uma possibilidade considerável de você ter algumas mudanças de curto prazo, que também não dá para o Felipe Luiz chegar amanhã e mudar o time inteiro, não vai conseguir fazer isso, óbvio, mas ele consegue talvez devolver, por ter estado em campo com esses caras, ele consegue devolver uma característica de jogo que melhore a qualidade desses jogadores dentro do jogo, por serem jogadores que ele sabe como jogam. Então, assim, a melhor opção que você tinha era o Felipe Luiz. Se você vai manter o Felipe Luiz pro próximo ano ou não, vão depender de 10, 12, 15 jogos, se o Flamengo for chegando na Copa do Brasil e no Brasileiro. É pouco, mas é um indicativo, é uma amostra. Você tem que olhar a escadinha, né? Você tem que olhar o jogo a jogo e não olhar o resultado só do jogo, mas olhar o que está acontecendo. O time está evoluindo, está subindo. E aí você conversar com as pessoas lá dentro e entender se funcionou ou não. Então, acho que é justo. Acho que o Tite não acertou no Flamengo.
e acho que o Felipe Luiz é um grande cara. Rica, mas você confiaria, você colocaria suas expectativas em cima do Felipe Luiz ser o treinador do Flamengo, ou o Flamengo deveria ir buscar um treinador gringo? Óbvio que o Flamengo só pensa, né, no treinador gringo nessas horas. O Flamengo vai atrás lá do Jesus, do Castro, enfim. O que o Flamengo deveria fazer? Eu acho que o Flamengo devia fazer nada até dezembro. Eu acho que o Flamengo devia fazer nada. Até dezembro, acho que o Flamengo simplesmente deveria privilegiar, olhar para o Felipe Luiz e falar, cara, eu tenho aqui a possibilidade real de acertar um treinador dentro de um grupo que ele conhece, um cara estudioso pra caralho, gente boa pra caralho, inteligente pra caralho, muito fora da curva, com anos de futebol, tem tudo para virar um puta treinador, tudo, pode ser que não vira, coisa da vida, mas tem todos os pré-requisitos para se tornar um grande treinador, por que não? E se ele já acertar a mão ali, né, já acertou ali na molecada do Flamengo, pode começar a acertar também no profissional. Que o Felipe Luiz vai virar treinador, isso eu não tenho a menor dúvida. Se ele vai virar treinador no Brasil agora, no Flamengo, na Espanha, não sei. Mas é uma possibilidade boa. Eu acho que o Flamengo devia olhar com bons olhos e talvez aceitar a possibilidade de uma solução caseira ser talvez mais efetiva do que buscar um português qualquer que não se conhece e tal. Rica, mas e se for o Jorge Jesus? É a grande pergunta do flamenguista, né? E se for o Jorge Jesus? Cara, é um fantasma que eu acho que o Flamengo podia, em algum momento, aniquilar ou de vez colocar como santidade. Sim, se você tiver a oportunidade, eu acho que o Jorge Jesus voltar ao Flamengo algum dia seria ruim para ele, né? Porque ele tiraria uma imagem mística de algo que dificilmente vai se repetir naquele tom. Pode até ganhar os títulos, mas não vai se repetir naquele nível, né? E por outro lado, ele pode chegar ali, fazer um trabalho como todo mundo, acaba demitido depois de 6 meses, todo mundo fala, porra, então realmente era um momento ali épico e não era Jesus. De alguma maneira, você exorciza um pouco o fantasma, perdoa treinadores e começa a colocar as coisas no devido lugar. Por outro lado, ele pode vir aqui ganhar uma Libertadores. Com esse time do Flamengo, irmão, qualquer um pode ganhar um campeonato. Talvez o que o torcedor do Flamengo esteja testando nos treinadores não é a conquista. É olhar para o time e falar assim, cara, esse time joga perto do que ele pode jogar. Esse time me dá prazer de ver jogar. Por quê? Porque ele sentiu isso em 2019 e ele não quer deixar de sentir. Mas, infelizmente, o futebol tem que avisar ao flamenguista que isso não é uma coisa comum. Isso é o normal, é você sofrer, ganhar, perder, esse é o normal. O 2019 é um cometa, irmão. É o Flamengo de 81, é o 2019, é o Palmeiras de 96, é o São Paulo de 92, 93. Ele acontece a cada 30 anos. Entendeu? Não adianta você esperar transformar aquilo num padrão, porque esse padrão não existe pro Real Madrid, pro Manchester, pro Barcelona, que são clubes que jogam contra um adversário. Né, 2 às vezes, quando é inglês joga contra 4, 5. Nós jogamos contra 12 mais a América do Sul, onde tem 7, 8 clubes grandes. Então, assim, não vai rolar de você passar o rodo aqui o tempo inteiro e tal, como alguns exigem. Mas, infelizmente, acho que o Tite não fica desempregado. Inclusive, acho que boa parte da paz que o Dorival tem na seleção brasileira acaba no momento que o Tite está no mercado. Tá? Sabemos que os jogadores da seleção gostam muito do Tite, sabemos que o Tite é um treinador que tem na seleção brasileira o respaldo de ter feito um trabalho com excelentes resultados, exceção feita a 2 jogos na Copa do Mundo que ele não podia perder e perdeu, e nos 2 jogos não foi uma responsabilidade necessariamente tática. Né? Nós fizemos um gol contra no primeiro jogo, o árbitro prejudicou contra a Croácia também, e no jogo contra a Bélgica, no jogo contra a Croácia, desculpa, foi um erro dos jogadores, absolutamente dos jogadores, embora a seleção não tinha apresentado ainda em nenhum momento aquele futebol que a gente esperava, mas ela era consistente. O Brasil do Tite é consistente. Então não ache que na CBF não passa na cabeça dos caras agradar os jogadores da seleção, ou pelo menos sua maioria, e devolver para a seleção uma tranquilidade. Eu sei que com o Tite funciona. Pode ser que eu não ganhe a Copa do Mundo, mas eu sei que com ele eu mantenho uma regularidade. Os jogadores gostam desse cara. Então, o Dorival sabe disso. A saída do Tite bagunça o mercado como um todo, porque agora você tem um puta de um treinador no mercado, né? Isso chacoalha todo mundo que está ali mais ou menos na corda bamba, inclusive na seleção brasileira. Boa sorte ao Tite, boa sorte ao Flamengo, ao Felipe, que é um cara que eu adoro, mais sorte ainda. Desejo tudo de bom para ele. Acho que o Flamengo fez a escolha certa na hora mais urgente que podia, eu diria.